Estamos preparando 28 novos palestrantes para o Movimento Espírita, e a casa que está acolhendo a realização dessa atividade é exatamente o Grupo Espírita Irmão Mário. Não é? Nós conversamos com a nossa irmã Tereza Lopes e Suerda Araújo e acolheram o curso. Começou aqui e termina no dia 25 de abril, e logo vocês terão os palestrantes aqui contribuindo com vocês, né? São palestrantes que estão se formando em assim, nível muito bom, né? Claro que é inicial, mas tenho certeza que haverá de colaborar muito com esse movimento. Pois bem, o tema ou o título de hoje é Quando os Olhos Fechados São Bem-aventurados. Isso já leva-nos a uma pergunta: tem sentido isso? Quando os olhos fechados são bem-aventurados. Ora, se os olhos fechados são bem-aventurados, ou deveriam ser bem-aventurados, para que a gente nasceu vendo? Né? A gente já seria bem-aventurado cego. Ou será que tem um outro sentido por trás desse sentido que faz mais sentido do que esse sentido? Deu para entender o trocadilho, não foi? Vocês estão querendo participar da palestra? Se quiserem, fiquem à vontade, viu? Eu sou bem à vontade. Eu fui professor, né? Hoje eu estou bem mais sem vergonha, porque já estou aposentado, aí eu deixo mesmo que as pessoas participem, né? Sobretudo essas pessoas que gostam de rir quando estão participando dessa palestra. Pois bem, mas para começarmos essa exposição, não é? Fazendo sentido ao quando os olhos fechados são bem-aventurados, vamos entender isso. Porque antes de começarmos mesmo, vamos fazer aqui um trocadilho, um contraponto. Os olhos servem para enxergar e para ver. Vocês concordam comigo? Ou enxergar e ver é a mesma coisa? A gente vai descobrir. E aí, antes de começarmos propriamente, né, a fazer esses esclarecimentos, uma historinha que a gente vai colocar como pano de fundo da nossa exposição. Conta-se que lá na época em que não existia Google Maps, nem coisa desse tipo, né, nem celular, nem coisa alguma, um casal, de uma certa idade, estava indo de uma cidade para outra, ou seja, estava de mudança. Né? Eles estavam de carro na mudança, indo para uma outra cidade. E eles não sabiam se haviam chegado já, ou estava muito distante da cidade, se haviam passado da cidade, enfim. Ficaram meio confusos, acredito que se perderam. Num dado momento, ele avista um senhor sentado próximo à estrada, que tinha uma pequena praça, e eles pararam o carro, e o senhor, né, acenaram para o senhor veio com muita boa vontade, e naquela ocasião, disse: moço, a gente está querendo saber onde fica tal cidade. O senhor sabe onde é? Ele disse: sei, claro, é a minha cidade. Mas se a sua cidade, sim, é a minha cidade. Ah, que bom. O senhor pode nos dizer como é a sua cidade? E ele disse: o senhor quer saber como é a minha cidade? Sim, porque nós estamos nos mudando para ela. A gente vai se mudar para a sua cidade. E gostaríamos de saber como é a sua cidade. Ele disse: antes de eu dizer a vocês como é a minha cidade, diga como é a sua. Aí a senhora foi a primeira que abriu a boca e disse assim: horrível! Olha, pense num lugar ruim. Povo fofoqueiro, só tem ladrão, é cachorro fazendo cocô pelas calçadas, fio arriado, não tem nada a ver com Recife, viu? Fio arriado pela rua. Olha, a gente andava desconfiada, a gente tinha que andar com o maior medo do mundo, porque a cidade não oferecia a mínima segurança. Eu não fiz um amigo lá, senhor. Aí aquele senhor olhou para ela assim e disse: a minha cidade é igualzinha a sua. Se eu fosse a senhora, nem se mudava, passava direto. Aí ela ficou triste, mas tudo bem, a cidade fica logo aí embaixo. Desceu a curva, a senhora vai ver a cidade lá embaixo, boa sorte para a senhora. E o caminhão foi-se embora com aquela mudança, aquele casal e tudo mais. O senhor voltou e sentou novamente lá na sua cadeirinha, certamente pegou o jornal e começou a ler. Daqui a mais ou menos uns 40 minutos, parece a coincidência, outro caminhão de mudança, outro casal. E aí encosta de novo, dá as horas para o homem vem, lá vem ele. E aí a pessoa pergunta, a senhora pergunta: moço, o senhor sabe onde é que fica tal cidade? Você sei. Fica muito longe daqui? Disse: não, fica logo aí embaixo. Olha. Fez a curva e a senhora vai ver logo a cidade. Disse: mas o senhor conhece a cidade? Disse: claro, é a minha cidade. Nascido, criado e vivido na minha cidade. Tenho quase 80 anos e conheço ela como a palma da minha mão. Aí disse: o senhor poderia nos dar uma informação? Disse: qual é? O senhor pode me dizer como é essa cidade? Ele olhou e disse assim: antes de eu falar sobre a minha cidade, fale sobre a sua, já que a senhora está de mudança. Disse: moço, quem mandou o senhor perguntar? Começou a chorar. Disse: olha, meu marido teve que se mudar por uma questão de trabalho e eu tive que vir para cá.
mas a gente ainda está inconsolável. Diz, por quê? Olha, só deixamos amigos lá. Que cidade maravilhosa, cidade linda, cidade limpa, parecíamos uma enorme família. Olha, quando eram as festas tradicionais, né? Páscoa, vai ter agora, né? A Páscoa, São João, o Ano Novo, tem uma enorme praça no meio da cidade, as famílias todas iam para lá, levavam seus pratinhos, as crianças, os adultos, e eles faziam uma enorme festa. Todo mundo era amigo, as casas não tinham nem muros, porque não precisava, era como se uma fosse a extensão da outra. Só amizade, só carinho, só amor. E ela falando isso chorando, o homem estava até emocionado. Aí disse, agora o senhor poderia me dizer como é a sua cidade? Ele disse, igualzinha a sua. Seja muito bem-vinda. É logo aí, pode ir. Onde é que está a moral dessa história? Não é interessante, né? Essa história está no livro A Constituição Divina, do nosso saudoso Richard Simonetti, que era um escritor, né, um paulista. Escrevia muito bem, escreveu muitas obras, desencarnou, já deve estar mais ou menos 8 anos. E ele intitula essa história como A Cor do Mundo. Nós vemos o mundo com a cor dos nossos olhos. Em outras palavras, não é a cor dos olhos, mas a cor, entre aspas, do nosso sentimento. Aí é quando nós vamos ver a diferença entre enxergar e ver. Enxergar, para enxergar, basta ter a condição fisiológica ou física. Agora, por exemplo, penso eu que todos vocês estejam me enxergando, não estão? Pronto. Vocês estão me enxergando bem? Eu vou para aqui. Eu vou ficar aqui agora. Vou sair um pouquinho daqui, mas daqui a pouco... Não vou sair não, senão vai sair dali. Pronto, vou ficar aqui de volta. Vocês estão me enxergando. Vocês estão enxergando a cor da minha roupa? Alguém pode dizer a cor da minha roupa? Isso é verde, né? Um verde claro. Verde, né? Pronto. Agora vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês não viram, eu acredito que não viram, vão ver agora, que eu vim com esta roupa, desta cor, em homenagem a essa casa. Foi de propósito. Entenderam? Tinham percebido isso, não? Alguns sim, talvez, outros não. A gente enxerga que o outro está ali, mas será que a gente vê exatamente? Porque para ver, existem outros comandos, outros sentimentos, outros princípios, outros fundamentos, que não somente a capacidade física de enxergar. Enxergar, basta abrir o olho e você registra tudo que está à volta e que a vista alcança. Mas ver é diferente. Tem pessoas que veem coisas que outras não veem, mesmo as duas olhando para o mesmo objeto, para o mesmo fenômeno, para a mesma coisa. A questão da interpretação. Uma pessoa vê um fenômeno qualquer, e quando chega para contar, ela vai contar segundo a sua própria visão de mundo. A outra vai contar segundo a outra visão de mundo. Eu vou dizer para vocês bem rapidamente, é um fato ocorrido, lamentável, mas para nós percebermos como as pessoas veem o mundo de forma diferente. O mesmo fenômeno. Um caminhão tombou na estrada, um caminhão de carga. E todo mundo, lamentavelmente, sabe que quando um caminhão tomba na estrada, o que é que as pessoas fazem? Vão lá para pilhar a carga, não é isso? Pois bem, estava todo mundo indo e abriram a parte de trás do caminhão e estavam tirando a carga. 4 pessoas foram e ao invés de tirar a carga, eles foram socorrer o motorista. Os 4 foram os únicos que viram que o motorista estava preso nas ferragens. Estava preso com a direção estava comprimindo o abdômen dele, ele estava ali, afante, já perdendo o fôlego, quase morrendo, veja, ninguém que estava rodando a carga viu. Visão do mundo. Eles estavam vendo com aqueles próprios olhos. E aí a pergunta que eu faço para você, por favor, não se sinta ofendido, porque a minha intenção não é essa. Normalmente, eu vou até colocar normalmente nós, porque eu me incluo também. Quando nós enxergamos determinadas situações, nós vemos essas situações normalmente com os olhos do bem ou com os olhos do mal. Porque isso define muito quem somos nós. Define muito quem somos nós. É bom pensarmos nisso porque isso define a nossa condição de elevação moral. Existe um recurso hoje que é o mais, talvez hoje, na atualidade, seja o mais olhado ou mais enxergado na história da humanidade toda, por quase toda a humanidade. É isso aqui. Tem gente que tem no mínimo um. Bom,
Em Recife, a gente tem que realmente ter no mínimo 1. Não preciso dizer por quê, infelizmente. Não é nem Recife, né? Mas talvez no Brasil quase todo. Pois bem, é isso aqui. Ou seja, é o instrumento mais enxergado por nós durante o dia. Mas o que é que nós enxergamos? E do que nós enxergamos, o que vemos? O que buscamos? Vamos pensar nisso, porque isso define a nossa personalidade, define quem somos nós. Eu vou falar um pouco mais alto por causa da chuva, viu? Ainda bem que tem microfone, senão você não ia ouvir. Eu não sei fazer a linguagem de sinais, né? Senão também você talvez não fosse entender. Tem uma afirmativa nos Salmos, vou até ler para vocês, no Salmo 115, versículo 11, que diz assim: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Como alguém pode ter olhos, mas não vê? Não está falando que é cego, não. Uma pessoa que enxerga, mas tem olhos, mas não vê. E Jesus, ele, em Mateus, capítulo 13, ele diz assim: quem tem olhos de ver, que veja. Como assim? Mas todo mundo não tem olhos de ver, né? Será? Nós temos olhos de enxergar, mas de ver não se sabe. Mas Jesus não estava querendo dizer ver por ver. Quem tem olhos de ver o bem, que veja. Eu estou gritando, me perdoe, porque senão a gente não vai. Né? Ou vocês fazem leitura labial, que aí eu falo assim. Bem baixinho. E nem estava assim, não foi só porque eu vim. Será que a culpa foi em mim? Ainda bem. Eu vou dizer para você bem rapidamente, agora quebrando um pouquinho, né? Eu tinha um carro antes desse que eu tenho agora, eu tinha um carro que toda vez que eu lavava o carro chovia. Eu passei 2 anos morando no sertão pernambucano, em Salgueiro. Eu sempre ia de ônibus. Aí uma bela vez eu fui de carro. E um belo dia eu lavei o carro. O que aconteceu? Choveu no sertão. Eu não acreditei um negócio desse. Eu só vou pro deserto. Vou lavar meu carro todo dia e vou ganhar dinheiro, né? Porque chove, tá só me paga. Eu não entendo. Bom, pelo menos o carro que eu vi não foi o mesmo, né? Então não foi por causa dele. Mas a pergunta sobre, até porque nós já citamos, né, Mateus 13, ou seja, Jesus, o que é que Jesus tem a dizer acerca dos nossos olhos? Ele tem muito a dizer. Aqui ainda está bom, né? Digamos que está bom, não sei se a chuva está deixando bem para dentro. Mas eu me lembro que o ano passado eu estava no Grupo Espírita Casa do Caminho, lá em Cajueiro Seco. O telhado também é de zinco. E a palestra parou faltando 15 minutos para terminar, porque não dava para ouvir. Estava ensurdecedor. Eu já estava gritando, as pessoas já estavam vendo a minha horta, pulando. Aí, não fala mais não, você vai perder. Aí eu parei, a palestra parou com 15 minutos. Mas aqui eu vou insistir, quero ver quem vê. Bem, mas vamos lá. Trouxemos 3 passagens do Evangelho de Jesus, sempre vai dar tempo de nós, né, refletirmos sobre elas, acerca dessa questão relacionada aos nossos olhos. Porque os nossos olhos são os olhos, por onde nós, entre aspas, enxergamos o Espírito. Entre aspas, porque a gente não vê o Espírito. Mas é por onde o Espírito, assim, se tiver que apresentar, ou se tiver que se apresentar, é através dos olhos. É através dos olhos. Porque inclusive, que as pessoas têm vergonha, né, não se sentem bem em olhar nos olhos. Percebe? Eu não vou perguntar para vocês, porque senão vocês estão percebendo que eu estou olhando para todo mundo, né? Eu viro para cá, viro para lá, pelo de professor, né? Eu já estou acostumado de palestrante também. E eu não tenho a mínima vergonha de estar olhando nos olhos das pessoas, para mim não há problema algum. Mas olhar nos olhos parece que é motivo de satisfação, timidez ou vergonha. Quando nós não estamos bem com uma certa pessoa, o que é que a gente faz?
não temos coragem de olhar nos olhos dela. Porque, entre aspas, é através dos olhos que o Espírito se manifesta. É a mais sensível, digamos assim, condição do Espírito se apresentar, é através dos olhos. É através dos olhos que nós entramos no mundo, registramos o mundo, e o mundo entra em nós. Sempre os olhos. E aí Jesus de Nazaré, nosso querido amigo e irmão, ele, em várias oportunidades, ele vai se referir aos olhos. Uma delas é no Sermão do Monte, a mais importante, bela e profunda e incompreendida carta moral que resume para nós o máximo possível da lei de Deus que a humanidade recebeu do Mestre. Está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e outros evangelistas. Nós trouxemos Mateus no capítulo 7, versículos 3 e 5, 3 a 5. Jesus vai fazer um contraponto muito interessante. Vou ler rapidamente para vocês. Ele diz assim, em determinado momento, ele diz assim: porque vês, aí é ver, não é enxergar, o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu próprio olho. É algo muito profundo, é sério. Eu tenho certeza, todo mundo aqui sabe o que é um cisco, não sabe? Basta cair no olho. Caiu no olho, ninguém está vendo. Eita, caiu um cisco no meu olho. Pede alguém para dizer: olha, tira esse cisco do meu olho. A pessoa vai ter dificuldade. Talvez ele até diga assim: mas eu não estou vendo o cisco. Mas o cisco está ali, você está incomodado. Aquele seu irmão está com o cisco no olho, está coçando já. Ah, não, era sono. Brincadeira, viu, meu irmão? Um cisco. Olha que visão boa que a gente tem. Jesus estava dizendo: a visão da gente é tão boa que a gente consegue ver o cisco no olho de outra pessoa à distância. Mas a nossa visão é tão ruim, nós somos tão cegos, que não conseguimos ver uma trave no nosso. Todo mundo sabe que é trave, não sabe? Aqui, ó, também nessa linha de ferro que está passando assim, essa coluna deitada aqui horizontal, aquela outra, que segura o teto, isso é uma trave. Como no campo de futebol, né, o gol, né? Então a parte de cima, o travessão, é uma trave, olha o tamanho dela. Aí Jesus diz o quê? Como é que tu tens uma trave no teu olho e não consegues ver, e tu consegue ver o cisco no olho do teu irmão? Aí agora Jesus vai ser duro. Ele diz assim: hipócritas, é assim que ele diz. Eu vou até ler para vocês perceberem a profundidade e a firmeza com que ele vai falar sobre isso aqui. Ele diz assim: hipócrita, aqui, mais uma vez. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha, primeiro tira a trave do teu olho para que vejas claramente. Isso tem uma profundidade de ensinamento, só esse pedaço aí. Tirar a trave é, na verdade, retirarmos, sabe, todos os nossos preconceitos, nossos defeitos, nossa visão equivocada de mundo. Então, primeiro, tira tudo isso que atrapalha a tua visão de ser justa, de ser verdadeira. Aí tu vais ver claramente a vida do outro. Para que, a partir desta visão, busque o outro para ajudá-lo a retirar um defeito pequeno que seja, caso ele tenha. É isso que a gente está falando. Mas, infelizmente, nós nos autodenominamos advogado da sociedade. Então a gente julga, a gente condena e a gente encarcera todo mundo. Principalmente por aqui. Mais uma vez esse bichinho aqui. Porque aqui agora vai ser uma combinação dos olhos e as mãos. Esse dedinho aqui, ó. Esse, né? É o que a gente mais usa atualmente. Exato. A gente mais usa esses dedinhos. É para curtir, compartilhar e etc e tal. Muitas vezes nós compartilhamos, nós curtimos mentiras sem saber que são mentiras. Mas por quê? Porque a nossa concepção de mundo está com uma trave no olho. A gente não consegue perceber que aquilo pode ser errado.
Muitas vezes a gente nem checa, nem procura saber. Alguém manda, um amigo você maravilhoso, manda para você algo, seja o que for. A gente nem procura ler direito e a gente já vai compartilhar aquilo com mais alguém, ou enfim, vai comentar, etc., vai curtir. Mas a gente procura saber se aquilo é verdade. A gente está sendo cúmplice de uma replicação de uma maldade. Temos muito cuidado com isso. Tanto é, vou trazer para vocês o que Jesus quis dizer em outras palavras. Muitos têm os olhos bem abertos para muitos dos pequenos defeitos dos outros e conservam eles bem fechados para muitos dos próprios e grandes defeitos. A gente vê os pequenos defeitos dos outros, suponhamos que existam, né? Mas a gente não vê os nossos grandes defeitos. Parece que o maior desafio nosso é nos aconselharmos, porque já perceberam que a gente sempre tem uma palavra para alguém. Chega alguém perturbado, com problema, com dificuldade, isso é muito bom. Você sempre tem uma palavra de consolo, de esclarecimento, de orientação, de tudo. Mas quando é você que está passando por isso, por que você também não se aconselha a si próprio? Por que você não busca os mesmos fundamentos e princípios que utilizou para consolar o outro e consolar-se também? Porque cai em perturbação, em depressão, em sofrimento, em tudo, e aí se deixa envolver, inclusive, com processos de influenciação espiritual. Vamos refletir sobre a nossa própria existência em relação a isso. Isso me lembra uma senhora, olha que coisa boa. Vai melhorar a minha garganta. Isso me lembra, veja como eu estava gritando, não foi? Eu peço desculpas a vocês, mas fazer o quê, né? Como é seu nome, meu irmão? Edson, boa. Uma senhora, todo dia, de manhã, colocava o café, preparava o café do marido, né? Colocava naquela época tradicional em que mulher preparava a comida do homem, né? Coisa que hoje isso, sinceramente, acho que é arcaico, tá? Homem tem braço, homem tem mão, tem que fazer o café da manhã, inclusive da esposa. Esse negócio não. Não vou ficar com raiva aqui, é melhor eu parar com isso, falar com isso. Os dois têm que colaborar. Não, porque a atribuição do homem é trabalhar, e da mulher também, não é? Porque a atribuição da mulher é cuidar das crianças, e do homem também não é? É levar na escola, e a mulher e o homem também não é? Tudo igual. A única coisa que eu sei que é diferente é a amamentação, porque o homem não tem leite, porque peito até tem. Fora isso, todos os dois têm as mesmas responsabilidades em relação à família, em relação a tudo. Mas vamos, senão eu vou sair do assunto e vou para outra palestra. Porque eu estou com um pouquinho de, tem alguma coisa que está me incomodando muito por conta dessa lamentável, né, epidemia brasileira de feminicídio. Isso está me deixando muito, muito, muito incomodado. Bom, voltou, foi? Vamos lá. De manhã, a mulher prepara o café da manhã do marido, né? Prepara a mesa, sei lá o quê, né? E coloca. Quando estão tomando café, a esposa olha para a janela e da janela ela vê o quintal da vizinha. E ela olha para o marido, olha para a vizinha, ou olha para... Porque a vizinha estava estendendo roupas. E aí ela diz assim, olha para isso! O marido olha assim, o que foi? Diz, está estendendo a roupa. Isso não tem problema. A roupa está suja. Você não está vendo não? Deixa para lá, pai, a vida é dela. Aí começou a falar da vizinha. Ela não está lavando roupa direito, o sabão dela está vencido, ela não esfrega bem, eu vou lá, olha, foi lá. E o marido sempre deixa a vida dos outros, Passou. 3 meses depois, a mesma história. Foi café, olhou, viu roupa suja, reclamou. E o marido reclamou. Mais 3 dias, botou café. Quando olhou, não acredito. Aprendeu a lavar roupa? Olha para lá, as roupas estão limpas. Está vendo? A marido disse assim, foi não. Depois eu acordei cedo e lavei a nossa janela. Ou seja, o problema era a trave dela, entendeu? Como é que a pessoa não consegue perceber os próprios defeitos? É uma habilidade, né? Mas consegue perceber o defeito dos outros. Vocês estão entendendo o que é a bem-aventurança de ter os olhos fechados? Porque eu pergunto para vocês, me digam,
uma única pessoa que viveu nessa terra que não tinha defeito. Me diga uma única pessoa. Diga. Jesus, né? Muito bem. Então agora me diga uma segunda pessoa. Bom, você está esperando que vocês digam até a palestra terminar, a palestra vai terminar. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem pessoas que são referências, são grandes referências para nós. E aí a gente poderia citar no movimento espírita, no movimento católico, protestante, na Umbanda, no Candomblé, no ateísmo, na ciência, na filosofia, na música, blá, blá. Mas essas pessoas são espíritos em processo de evolução, espíritos encarnados. Também têm dificuldades, né? Como eu também tenho dificuldades, que já ganhei um pingo no peito. Eu era privilégio só de vocês. Então, percebe o quê? Eu simplesmente faço o que vocês fizeram. Eu me afasto, né? Exato. Bom, mas vamos lá. Então, outra reflexão que nós precisamos fazer em relação, ainda continuando, né, em relação a essa mensagem de Jesus, é a seguinte. Eu coloquei aqui assim, ó. Os meios de comunicação, de informações como as mídias, as redes sociais, são hoje os canais mais comuns e coletivos por onde fluem o bem e o mal. E é pelos olhos que eles entram e saem de nós. As redes sociais. Antigamente, sabe o que era? A calçada. Não era? Era fortíssimo lugar bom para a gente falar mal da vida dos outros. Era a calçada. Era quase uma arte. Você desenvolvia, aperfeiçoava. Era fofocar. Estava ali, passava alguém, você já fazia a careta. Geralmente eram pessoas conhecidas. E aí você, né, fazia toda a descrição. Olha, agora está com aquela calça nova que comprou. Fica falando assim. Então, olha, a dona fulana agora está com outro. Ou seja, é fofoca. Fofoca para tudo quanto é lá. Isso me faz lembrar a minha sogra, que é um dos seres humanos. Eu não vou perguntar para vocês, né? Uma pessoa que não tem defeito, não foi? Vocês disseram que? Jesus, não foi? Vocês não perguntaram a mim. Pergunta a mim, diga outra pessoa. Minha sogra. A minha sogra. Mentira que nada. Você for lá na casa da minha sogra, você conhece ela com 5 minutos, você vai dizer, Alexandre, você não só estava falando a verdade quando eu quero ser filha dela. É um dos poucos seres humanos, sabe, mais evoluídos que eu já vi na minha vida. Tanto é que eu chamo ela de manhinha, porque eu considero ela como minha segunda mãe. Sobretudo quando minha mãe desencarnou e ela praticamente assumiu a minha maternidade, né? É minha amiga, um ser humano maravilhoso, está com 94 anos. Mas na época ela morava no Cabo, São Agostinho, assim como eu, né, que sou de lá. E aí ela uma vez contou uma situação bem engraçada. Vamos dizer que foi engraçada. Ela disse que chegou uma senhora, a vizinha do lado. Aí chegou para ela, o nome dela é Dona Dulce, o nome da minha sogra, Dulce, né? Aí disse assim, mas Dona Dulce, a senhora sabia que Dona Fulana, aí apontou para o lado, né? Para o outro lado, que era a casa, né? Disse, passa a noite todinha na calçada, vendo quem vem, quem vai, para ficar olhando a vida dos outros. Aí a minha sogra disse assim, como é que a senhora sabe? Eu fico acordada olhando para ela. Tá vendo? A calçada, antigamente, era o nosso meio de comunicação com o mundo, da pior espécie, né? A fofoca. Tanto que tem uma cidade aqui em Pernambuco, não sei qual é, que é a capital mundial da fofoca. Teve até uma reportagem, é sério. O povo parece que faz disso uma brincadeira, um lazer, né? E aí foi um repórter lá para entrevistar as pessoas, né? Aí disse assim, o que vocês mais fazem aqui? Disse, fofocar! Aí disse, sério, sim. E como é que você se sente? Ah, meu filho, eu me sinto tão bem, olha, tão bem. A gente, né, trabalha o dia todo, aí depois vai para casa, toma um banho, janta, e depois todo mundo se reúne na calçada para falar mal dos outros, para fofocar. E aí o repórter disse assim, mas a senhora não se sente mal não? Disse que nada, eu me sinto bem. E o que sim, sinceramente a senhora nasceu por fazer isso? Disse, você que pode dizer, você está dando fofoca? O repórter começou a rir e ficou calado. Aí é como se fosse uma brincadeira, mas aqui não é uma brincadeira.
aqui não é uma brincadeira. Porque aqui nós precisamos refletir muito seriamente, porque poderemos destruir a vida de outra pessoa ou a nossa. Porque observar os defeitos dos outros, se tem ou se não tem, não nos habilita, não nos capacita, nem nos autoriza em replicar. Uma coisa é a gente buscar ter a fraternidade, a proximidade para ajudar aquela pessoa a superar algo que seja possível de ser superado através de você, é diferente. E eu já não estou mais nem me referindo aos pais, aos responsáveis, aos tutores, porque esses sim precisam mesmo observar, mesmo de perto, as dificuldades, necessidades dos filhos para corrigir, é diferente. Mas aqui é outra situação. Aqui é o mau uso dos nossos olhos para enxergar ou mesmo ver o cisco, o mal dos outros, que está comentando. Tanto é que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quase duas, né? Mas pode ser que seja só uma. Eu coloquei aqui, a propósito, você acredita em tudo o que vê na internet? Acredita? Aí veja, principalmente pelas chamadas redes sociais, né? O Facebook, né? Que ainda existe, né? O Instagram, que hoje é o mais famoso, a plataforma aí de comunicação, né? E o WhatsApp. Será que a gente acredita em tudo que chega para nós? É? Porque tem inclusive perfis falsos, pedindo dinheiro, né? Essas coisas todas que você já sabe. Mas tirando isso, o resto. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos fazer essa segunda pergunta. Levante a mão aqui, sinceramente, quem aqui domina a chamada inteligência artificial? Aí lá, levanta a mão quem domina. Bom, como né, até eu vou desejar bem tardiamente, né, desejar boa noite às pessoas que me veem, que me ouvem através, né, do canal aqui. Danilo, é Instagram ou é YouTube? YouTube, através do YouTube aqui do Grupo Espírita Irmão Mário. Então, boa noite, atrasado, me perdoe, mas acredito que muitos de vocês dominam a chamada IA. A gente aqui, ninguém, inclusive eu também não domino. Ou seja, nós estamos hoje em contato, entre aspas, né, com uma nova tecnologia que já vem e cada vez mais irá revolucionar a humanidade para sempre. Está fazendo maravilhas, é sério, na medicina principalmente, muito, muito, muito bom. Porém, é um recurso, é um instrumento, ela é neutra. Pode ser utilizada para o bem como para o mal. Porque o bem e o mal não está no instrumento, está na mão que a utiliza. Entenderam? Então, eu digo para vocês que não sejamos, principalmente porque nós somos adultos, todos aqui são adultos, né? Não sejamos ingênuos de acreditar em tudo, porque nós poderemos estar sendo cúmplices de uma maldade, ou quando não, a própria vítima dessa maldade. Tenham muito cuidado. E ainda eu acrescento, também tenham muito cuidado com seus filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas, ou seja, com os adolescentes, porque eles são nativos digitais. Quer dizer, em outras palavras, que eles já dominam a inteligência artificial, sabe, os recursos da internet, e como vocês não dominam como eu, ou seja, como os adultos geralmente não dominam, a não ser que sejam profissionais da área. Mas a pergunta, não maldizendo dos nossos filhos e filhas, será que eles, embora tenham essa inteligência para mexer ou movimentar ou manipular esses recursos, eles têm maturidade moral de saber diferenciar mesmo a utilização para o bem e para o mal? É bom pensar nisso. Nos Estados Unidos, a polícia bateu na casa de uma família porque foi comunicada pela IA, a inteligência artificial. A inteligência artificial fez uma denúncia para uma delegacia dos Estados Unidos, comunicando que naquela residência havia alguém que estava pesquisando, através da IA, como matar uma pessoa na sala de aula. Uma colega de sala. Entendeu? A própria IA tinha recursos para isso e fez essa denúncia, e a polícia foi lá, bateu na porta. Uma garota foi processada, digamos assim, porque ela gravou a voz do professor na sala de aula e depois ela criou, né, através da IA, uma conversa com o professor em que o professor estava tentando seduzi-la sexualmente.
Era a voz do professor, a voz do professor. Quem é que vai dizer que é mentira? É a voz dele. Então significa dizer que hoje, antigamente a gente só dizia o quê? Só acredito vendo, né? Pois hoje o conceito mudou. Podem dizer assim, não acredito nem vendo. É sério, principalmente se for pela internet. Não acredito. Porque, sinceramente, eu não sou muito chegado a essas redes sociais, a não ser o WhatsApp, porque senão não vem para cá, né? Que é através do WhatsApp que eu converso com Teresa para chegar aqui. Mas o Instagram, por exemplo, né? Eu sei que as pessoas usam, é maravilhoso, é muito bom, mas eu não tenho muito hábito, é coisa pessoal. Mas de vez em quando eu mexo no Instagram, eu falei WhatsApp no Instagram, porque eu tenho um, porque na época da pandemia, as palestras eram online, né? Eram remotas, enfim, eram em casa, e algumas eram transmitidas pelo Instagram, e eu tive que ter um. Então eu não uso mais. De vez em quando eu entro, e eu vejo tanta coisa, eu disse, meu Deus do céu, tudo isso aqui é verdade. E são coisas que você, assim, jura de pé junto, como a gente dizia antigamente, que aquilo é verdade. Porque é muito bem feito, é muito bem construído, é muito bem produzido. Mas a pergunta que eu faço a vocês, mais uma vez, vocês conhecem a IA, vocês dominam essa tecnologia, então como é que vocês podem dizer que aquilo é verdade? Porque a IA tem condições, tem capacidade já de produzir até avatares, ou seja, pessoas, né? Então criar a voz, capta a voz, pega a fotografia, e aí monta uma pessoa falando e fazendo coisas. Então, por favor, tenham muito cuidado se vocês forem acreditar naquilo, se receberem e replicar. Entende? Então, por isso que eu estou falando para vocês, tenham muito cuidado a maneira como nós, porque nós não conhecemos essa tecnologia. É importante termos esse conhecimento. E se não temos, procuremos, busquemos alguém. E se não temos, não mexemos em nada. Não tem uma placa de sinalização no trânsito, né? Principalmente nas autoestradas, que diz assim, eu sei que vocês sabem que vocês vão completar, quer ver? Na dúvida, não... Entendeu? Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não clique. Não clique nisso aí, nesse link, não sei o que lá, não clique na foto, não clique... clique aqui, não clique em nada. Você sabe o que é isso? Não clique. Assim, selecione e exclua, se você sabe excluir. Não mexa. Alguém manda para você uma mensagem dizendo que está precisando muito de seu nome, é a voz da pessoa. Às vezes até a voz da filha, do filho. Mãe, até assim, né? Mãe, meu Deus do céu, perdi meu cartão. Olha, faz um pix para minha conta, blá, 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 blá. Ligue para ela. É isso que você tem que fazer. Você não faz isso. Não faz. Liga para a filha. Ô, minha filha, não foi não. Entendeu? Eu, há uns 2 meses, uma amiga, né, recebi. Oi, amigo. Ela nem me chama assim, mas tudo bem. Oi, amigo. Ela diz, oi, amigo Alexandre, não disse meu nome. Oi, amigo. Olha, porque deu um problema no meu cartão, blá, 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 blá. Eu estou precisando de um Pix, mas eu não estou te devolvo. Aí, pronto. Aí eu disse, posso mandar o Pix? Aí, antes de mandar o Pix, era o número da conta dela, tudo certinho. Aí, o que eu fiz? Liguei para ela. O que ela disse? Alexandre, clonaram o meu celular. Entendeu? Eu faço isso. Então, quer dizer, eu fiz isso, né? Ainda bem que eu não caí, né? Mas aí é a orientação para vocês. Então, o que eu estou dizendo para vocês, não acreditem em tudo que vocês veem, porque o nosso mundo, lamentavelmente, está com uma safra muito grande de espíritos muito voltados ao mal. Porque eles estão recebendo uma última oportunidade nesse mundo de transição. Se não der, eles não voltam mais. Estou falando isso com prazer, não. Estou fazendo isso até com pesar, mas é necessário. Embora eles não vão perder a encarnação, porque eles vão para uma outra região. Ou seja, o que nós estamos vivendo atualmente neste mundo foi o que os exilados de Capela viveram quando estavam na transição para o mundo de regeneração há mais de 50 mil anos, entenderam? Então, se a gente estuda, não é? A gente vê no Livro dos Espíritos, a gente vê lá no livro Consolador, A Caminho da Luz, de Emmanuel, vê lá no capítulo 18 do livro Agenda de Segundo Espiritismo, ainda tem um romance muito bonitinho de Sandra Carneiro, falando sobre exilados por amor, não é? Do Espírito Lúcio, que eu tenho esse livro, é um romance lindo, contando sobre como aconteceu em Capela, não é? Inclusive o exílio deles para cá, ou seja, agora é a Terra que está vivendo isso. Então, tem muitos espíritos que estão desencarnando e estão sendo exilados. Eles estão indo embora, não vão vir para a Terra, pelo menos por enquanto, não virão. Ora, mas eles ainda continuam aqui, quem está encarnado aqui, está aqui, e está, sabe, espalhando uma maldade incrível entre nós. E aí a gente lembra de Erasto, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz o quê? Só lobos caem em armadilhas para lobos.
Pergunta, não precisa me responder. Vocês são lobos ou são ovelhas? Entende? Sejamos mais espertos, mais inteligentes. A gente não vai combater o mal com o mal, mas a gente vai se defender do mal. Existe justiça, existe polícia, existe tudo. Então a gente não sabe porque a gente é cristão, porque a gente é espírita, porque a gente ama, mas a gente tem que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado nas nossas relações com quem quer que seja. Porque sorriso dos lábios, as pessoas conseguem, sabe, criar toda uma caricatura de intimidade, de proximidade, que isso não é próprio do povo brasileiro. E na região Nordeste é que é comum. Você fala com uma pessoa, hoje, amanhã ela já está lhe abraçando. Porque já cria uma intimidade. É a facilidade essa tal hospitalidade que o povo nordestino, né, tem. É muito bom. Você está falando, você está rindo com o vendedor, com a vendedora, não sei o quê, daqui a pouco já está, né, dando nome, blá, 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 enfim. Então isso é comum, é normal. Só que lembre-se que não é todo mundo que está observando você desse jeito, somente por amor a você, com honestidade. Ela vai conquistar a sua confiança para retirar de você o máximo que puder. Abramos o olho. Então é por isso que a gente tem que para ter cuidado com as coisas que a gente faz com os olhos e com os dedinhos. Pois bem, aí Jesus, ele vai além, né, dos olhos, e agora ele vai colocar coisas ainda mais fortes. Antes ele pediu para tirar o cisco, não foi? Não disse aqui? Primeiro tira o cisco do teu olho. Sabe o que Jesus vai mandar agora? Tirar o próprio olho. Que loucura! É sério. Aqui, ó, mais uma vez, Mateus 18, 9. Ouçam, né? Depois confiram lá se eu estou falando aqui, está na Bíblia ou não. Se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Não é para perto não, viu? Porque perto você pode pegar de volta, né? E botar no lugar. Não sei se vai conseguir. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Uau! E agora? Lembremos-nos que Jesus falava muito no sentido figurado, mas tinha um ensinamento por trás de tudo isso. Jesus não estava pedindo ninguém para ser cego, não, arrancar os olhos. Imagina se a gente tivesse muito pecado, a gente arrancar os dois e ia ficar cego. Jesus não estava recomendando que ninguém tirasse, arrancasse o olho literalmente e jogasse fora. Jesus estava nos alertando que pelos olhos, poderemos entrar em erro, cometer erros. Ou, uma outra palavra que significa o mesmo que errar o caminho, entrar em pecado. Aqui, em outro sentido, Jesus quis dizer para evitarmos fazer mau uso dos nossos olhos, para não nos comprometermos nessa existência, na próxima existência ou mesmo na vida espiritual. Para nós não nos comprometermos. Jesus não falou só sobre os olhos, não. Ele falou também sobre a mão. É o mesmo sentido. Se tua mão te escandalizar, corta e joga fora. A gente nunca viu cristão cego do olho, nem cotó da mão. Já viram? Porque ninguém usa literalmente isso. Jesus não estava falando literalmente. Estava falando no sentido figurado. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: joga fora de ti o motivo que te faz ficar cego moralmente. É nesse sentido. É a cegueira moral. Você não consegue mais ver com os olhos do bem as coisas. Isso poderá te comprometer. É nesse sentido. Porém, também no sentido literal, é possível nós trazermos essa reflexão de Jesus. Vocês já leram este livro aqui? Tenho certeza que sim. Vou mostrar aqui para vocês. Virando, pessoal do YouTube. Virando. Depois eu leio o nome. Está aqui. Há 2.000 anos. É uma quadrilogia de Emmanuel, né? Através da maravilhosa psicografia de Chico Xavier. Há 2.000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, os 4. Alguns, inclusive, dizem que vai ser transformado em filme aí, né? Grande produção, não sei se é verdade, mas esperemos que sim para os próximos anos. Nesse livro, há 2.000 anos, vai contar justamente a história de Públio Lentulus. Eu vou ser bem rápido porque a hora está chegando e eu não queria, né, parar no meio do caminho. E Públio Lentulus era um senador romano, muito conhecido, muito famoso, etc. Tinha um amigo chamado Flamígio, acho que o nome dele era esse. De vez em quando ele dizia para Flamígio, ele disse: eu tenho uns sonhos perturbadores.
Que sonhos são esses? Às vezes eu sonho, eu numa guerra, e eu com a espada, eu matando pessoas, eu era um soldado, mas tem outros, os inimigos que eram capturados, eu puxava a minha adaga e furava os olhos deles. Coisa incrível, né? Estranha, né? Ele acordava assustado com aquilo. Depois, claro, tem uma passagem, né, em que ele vai se encontrar com Jesus, eu não vou entrar em detalhes, porque vai demorar muito, é quando ele vai salvar, né, ou seja, a visita dele a Jesus, o encontro de Jesus com ele, vai promover a cura de Flávia Lentulus, que é a garota que estava com hanseníase. Bom, mas depois, ele mais uma vez em sonho, alguém vai dizer para ele, o próprio Jesus vai dizer para ele, que aqueles sonhos que ele teve não eram sonhos, eram revelações de que ele fez aquilo, ele furava os olhos das pessoas, mas ele acreditou que tudo era mentira, ou seja, não acreditou em nada. Só que no transcurso da história, ele vai ter uma cena muito lamentável, que é o fato dele ter sofrido uma emboscada dos judeus, né? Eles estavam lá na região da Palestina, e ele conseguem, né, se desvencilhar da emboscada que eram dos judeus, e ele prende um dos garotos, um dos digamos assim, dos envolvidos na emboscada. Era o filho de André de Giórias. Esse jovem, ele é punido, ele é banido, ele vai ser escravo nas chamadas galeras, aqueles navios que a pessoa remava, que o remo saía pelo casco, era o que existia na época. Então ele foi banido. E o André de Giórias ficou revoltado, porque foi até Públio Lentulus pedir a ele para soltar o filho. É um garoto irresponsável, blá blá blá, não aceitou nada. Até porque era um judeu e um romano vai querer se dobrar de maneira alguma. Aí o que foi que fez André de Giórias? Ele fez uma conspiração e sequestrou, na verdade ele raptou o filho de Públio Lentulus, Marcos, um garotinho, um bebezinho. Acho que tinha, sei lá, 1 ano, alguma coisa assim, e raptou o garoto. E aí, nunca mais Públio Lentulus viu aquele menino. Passaram-se muitos anos, né? Acho que, sei lá, talvez 15, 16 anos, etc. E aí Públio Lentulus vai de novo com uma guarda lá para Jerusalém. Chegando lá, sofre outra emboscada, também provocada pelo André de Giórias, e prende eles dois, prende o Flamínio e outros, e ele vai se vingar de Públio Lentulus. Era André de Giórias, ele estava vendo, disse: eu vou me vingar de você. E aí, ele primeiro, é triste eu ter que dizer, não vou contar não, essa parte não, que é muito lamentável, mas o amigo dele, né, o outro que estava preso, não sei se foi o Flamínio, foi morto na frente dele, né? A morte foi terrível, não vou contar não. Quanto a Públio Lentulus, ele chama um dos seus soldados, o André de Giórias, chama um dos seus soldados que vem até ele. Nesse momento, Públio Lentulus estava com venda nos olhos. Do lado de Públio Lentulus havia um fogo, em cima havia uma faca, uma adaga, alguma coisa assim. E aí o André de Giórias diz para o garoto, para o rapaz, para o seu, né, soldado, diz: pegue a faca. Ele pega a faca, tira a venda dos olhos dele. Ele tira a venda dos olhos. Disse: agora você fure os olhos dele. Está nesse livro. Só que em pequenos segundos antes dos olhos serem furados, algo incrível aconteceu. Públio Lentulus conseguiu olhar para aquele garoto. Sabe quem era? Era o filho dele, que não sabia que era o pai. Foi cegado pelo próprio filho. E aí entra depois o romano, mata todo mundo, menos André de Giórias, o garoto é morto, André de Giórias é preso, o Públio Lentulus agora cego, estava cego, né? E aí, durante esse período da cegueira, André de Giórias está preso, e o Públio Lentulus vai para casa, consegue ir para casa, e encontra em casa Flávia Lentulus, que ficou com Ana, a serva, né? E a história toda que vai se seguir por aí. Flávia Lentulus se converteu ao cristianismo, era cristã, e é ela quem ajuda o pai a se converter. Emmanuel começa a se converter a partir daí. Vejam vocês que interessante. Ele tinha os olhos, ele enxergava, ele teve encontro com Jesus, mas não viu Jesus. Não viu Jesus. A conversa toda, que nem foi conversa, foi Jesus falando, ele ouvindo, leiam. Ele não conseguiu ver Jesus, ele enxergou Jesus, mas não viu. Ele só viu Jesus quando estava cego. Significa dizer que para ver não precisamos de nossos olhos.
Não significa dizer que precisamos arrancar os nossos olhos, não precisa. Mas é um entendimento, porque a visão é do coração, é muito mais profunda. Eu vou quase encerrar, porque o horário está chegando, né? Me dê só mais 1 minuto ou 2, pode? E aí, ele é convertido pela filha. A partir desse sofrimento profundo, que ele entendeu que havia necessidade de mudança, ele se converte ao cristianismo. E a filha fala com ele sobre o cristianismo, fala sobre Jesus, o consola. Eu estou falando cristianismo, mas nessa época não existia esse nome não, tá? Só para vocês entenderem. E aí ele se consola, etc. Só que Públio Lentulus tem uma vontade muito interessante. Ele quer visitar André de Giores na cadeia, no calabouço. André de Giores ia ser morto. Claro, né, pelo que fez, mas antes de morrer, Públio Lentulus, com a venda nos olhos, já não enxergava mais, com a proteção, vai até o calabouço e tem contato com André de Giores. Eu digo para vocês que, por favor, se vocês não quiserem ler, eu não lembro agora qual foi exatamente o capítulo, eu deveria ter visto para dizer para vocês, mas é um dos momentos mais profundos, mais belos deste livro, é essa conversa entre os dois. É quando eles, né, frente a frente, e André de Giores diz assim: meu irmão, nós nos equivocamos. Né? É algo muito, sabe, de coração para coração, sabe, de dor, de sofrimento. André de Giores ia morrer depois, né? Disse: nós nos equivocamos, né? Lutamos por um ideal que não se concretizou, e eis-nos aqui. O que eu posso lhe pedir, meu irmão, é o seu perdão. Isso é André de Giores falando para Públio Lentulus, que estava sem ver e sabia que o filho raptado, porque o que Públio Lentulus foi fazer ali foi perguntar a André de Giores, pergunta, aquele que me cegou, quem era? E aí ele diz, era o seu filho. Aí a dor é maior ainda. Foi cegado pelo próprio filho que depois morre. E ele pede o perdão. Pede o perdão. Eu peço o seu perdão. Aí eu paro para perguntar para vocês. Se fosse vocês, perdoariam? Não precisam me responder. Porque não é a mim que vocês vão responder. É a própria consciência de cada um. Porque nós nunca passamos, eu penso que não, né? Uma dor tão pungente, sabe? Tão profunda nas nossas vidas, né? De ter ficado cego, ter um filho raptado e ter ficado cego porque soube que foi o próprio filho que nos cegou e depois foi morto. Tudo junto, sem contar as tantas tragédias que aconteceram com Lívia, né, a esposa dele, que foi morta na Arena dos Leões, e ele estava lá vendo a mulher sendo morta, nem sabia que era ela, e aí eu não vou entrar nesses detalhes. Foram tantos os sofrimentos que, por sinal, foram todos, entre aspas, prevenidos por Jesus na conversa que teve com ele. Ele disse: você tem 2 caminhos, meu irmão, 2 caminhos. Seria, em outras, me seguir ou seguir o bem e ter grandes venturas, ou você renunciar ao nosso convite e sofrer bastante. Ele preferiu o segundo caminho. E aí o sofrimento foi todo esse. Ele só vai descobrir Jesus depois que ficar cego, depois que é convertido pela própria filha. E Públio Lentulus, olhando para André de Giores, pelo menos na direção de André de Giores, ele diz assim: hoje, mais ou menos nesse sentido, hoje eu sou outro. Eu já não sou mais o mesmo, porque descobri alguém que me faz perdoar você. Jesus de Nazaré. É em nome de Jesus que ele perdoa André de Giores. E aí eu pergunto para vocês, para nós terminarmos a nossa palestra: e nós, que temos os nossos olhos, o que estamos ou devemos fazer com eles? Apenas enxergar o mundo? Isso é a coisa mais fácil. Ou ver o mundo com os olhos do bem, porque isso é o que vai nos transformar de agora para sempre. Esse é o convite de Jesus. Porque ele conclui, nós concluímos a nossa palestra justamente citando Jesus mais uma vez, de novo no Sermão do Monte, Mateus 6:22, Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, aproveitemos esse restinho de existência que temos nessa encarnação na Terra para nos esforçarmos para vermos muito mais o bem. Claro que nós vamos enxergar o mal. Deixemos passar. Evitemos, tentemos agir sobre o mal, se pudermos,
na condição que nos for oferecida, mas que nós não sejamos a causa, o motivo do mal. Sejamos sempre a causa do bem, principalmente porque nós podemos vê-lo. E sempre o vemos em Jesus de Nazaré, porque foi assim que ele viu. Essa é a mensagem que nós trouxemos para essa noite, tanto para vocês, né? Ainda bem que a chuva deu trégua dessa vez, que maravilha, né? E também para as pessoas que me veem, me ouvem, né? Através do canal do Grupo Espírita Irmão Mário. Quero mais uma vez agradecer a minha irmã Tereza Lopes, né? Por esse carinho de me convidar e vocês com essa paciência carinhosa, né? De estarem aqui conosco para celebrarmos o nome de Jesus, que é esse nome que nos importa. Muita paz para todos e até a próxima. Já, vamos